Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos agora no ano de 2022. E meus queridos irmãos, a matéria que a gente vai ver hoje foi enviada pelo nosso irmão Silviomar Ramos e que ela concretiza uma das principais pautas de conscientização desse canal, que é as privatizações. Todos os nacionalistas reais que já passaram por esse país entendem que quanto mais o Estado privatiza, mais ele empobrece. E é uma questão muito simples de se entender. Apesar dos entreguistas virem com a história, não, mas privatiza, isso gera emprego, gera renda, o Estado tem participação, a participação é mínima. Você, meu querido irmão, nós que somos simples mortais, se a gente for comprar alguma coisa para empreender, para investir o nosso dinheiro, nós não vamos comprar nada que gere prejuízo, muito pelo contrário. Se eu e você comprarmos alguma coisa, é para ter lucro. Então você pode imaginar o Estado como alguém pobre que tem ali um pé de banana. Ele se alimenta das bananas, vive de vender o que sobra e de repente essa pessoa resolve que vai vender aquilo ali. Ela quer comprar, sei lá, um Maverick, então ela inventa de vender o pé de banana. Só que ao fazer isso, ela agora não tem mais onde se alimentar e nem tem mais o que vender. Ficou lá com o carro que ela sempre queria, mas agora está ferrada. Mais ou menos é isso que o Estado faz. Muitas vezes, é o que a gente tem estudado aqui, e já era denúncia do Dr. Enéas, né? No exemplo dele, ele dizia que a Vale foi vendida por um valor que não vale um Gol velho, um Gol usado. Ele, o Dr. Batista Vidal, eles já simplificavam assim nas suas conversas, que era para o povão entender. Mas é o que realmente acontece. Você vê empresas sendo vendidas pelo valor que elas apuram em 6 meses, no máximo em 1 ano. E ainda se dá um prazo de 5, 6 anos para se pagar. Então você entende, meu irmão, se você olhar como esses negócios são feitos, você vê que se o Estado te desse essa condição, te oferecesse essa mesma regalia, eu podia ser dono, você poderia ser dono. Imagine, eu vou comprar uma empresa que me gera o valor que eu vou pagar nela em 6 meses ou 1 ano. E me dão 2, 3, 4, 5 anos para eu pagar. Você, meu irmão, assumiria ou não? Então é isso que é feito no Brasil, é uma entrega. O que tem que ser perguntado e investigado é porque uma pessoa que é eleita para representar o povo toma uma atitude dessa. Entende, meus irmãos? Então, veja um belo exemplo disso aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa terra linda que está falindo, literalmente falindo. É a que mais tem privatizado, é a que mais tem abrido mão das suas riquezas e o resultado é drástico. E agora o Rio de Janeiro, assim como a gente avisava, está entregando a sua água. Preste atenção. Empresa paga 2,2 bilhões e vence leilão para explorar parte dos serviços de água do Rio de Janeiro. A água é um bem essencial. Não é de hoje que eles estão de olho nessa fonte de renda, verdadeiramente riqueza. Sem água nós não sobrevivemos. E eles, os donos do mundo, querem comprar isso de todas as maneiras. Então, o Rio de Janeiro sai na frente. 29/12/2021. As Águas do Brasil foi vencedora do leilão do Bloco 3 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI. Com um lance de 2,201 bilhões, o ágio da proposta foi de 90%, realizada nesta quarta-feira, dia 29, na B3 em São Paulo. O leilão tinha ortoga mínima de 1,16 bilhão. Veja que eles colocam o valor aqui em real. Para quê? Para que você ache que é muito dinheiro, mas não é, meu irmão. Literalmente não é. 2 empresas apresentaram proposta para o certame desta quarta-feira. A outra proposta foi apresentada pela Égia Saneamento, no valor de 1,572 bilhões. Ágio de 35,7%. Como a diferença entre as propostas foi superior a 20%, não houve disputa por viva voz. Com o resultado, as Águas do Brasil assume o serviço do saneamento básico de uma área formada por bairros da zona do oeste do município do Rio de Janeiro e mais 20 cidades fluminenses. A empresa vencedora terá que investir 4,7 bilhões ao longo dos 35 anos de contrato de concessão para universalizar água e esgoto nas áreas concedidas. Vamos lá, uma pequena pausa. Você acha, meu querido irmão, que eles vão de fato investir esse dinheiro? Você acha que quem está comprando vai fornecer água a mais pessoas que não tinham acesso a essa água? Essa é a intenção? Se a imprensa fosse de fato do lado do povo, eles deveriam fazer uma matéria aqui mostrando quanto o Estado deixa de apurar, abrindo mão desse serviço que de fato é essencial. A ideia não vai demorar muito, mas vai ser cobrar por litro. Logo, essas empresas que são donas agora desse serviço vão dizer, olha, assim está insustentável, as pessoas estão desperdiçando demais e nós temos que passar a cobrar no litro. Eles querem chegar aí. Para que isso aconteça, precisa que mais estados estejam quebrados como o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está quebrado, se você não sabe, só é você digitar aí no Google e você vai ver. O estado mais endividado é o Rio de Janeiro,
com gastos que chega a 197% da RSL. O que é RSL, Davi? É a receita corrente líquida. Então, são gastos absurdos, o Estado está gerando prejuízo. O limite, para você ter ideia, é 200%, e o Rio de Janeiro está em 197%. Eles estão dizendo que isso aqui é muito bom, porque já chegou a 319%. Em seguida vem outros estados como o Rio Grande do Sul com 184%, Minas Gerais com 162% e São Paulo, acredite ou não, São Paulo com 127%. Isso são dados atualizados em 21 de outubro de 2021, meu irmão. Então, o que é que está acontecendo? Literalmente, o Brasil está quebrando. Se você ler essa outra matéria aqui do G1, eu não vou ler ela toda, porque é óbvio, a gente já sabe disso. Estados com dívida de 413 bilhões negociam um novo socorro da União. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Amapá e Rio Grande do Norte negociam adesão ao novo regime de recuperação fiscal. O programa pode ser o segundo maior refinanciamento da história, atrás apenas do pacote dos anos de 1990. Então essas coisas, meus irmãos, estão acontecendo e as pessoas não conseguem enxergar um palmo diante do nariz e não conseguem entender que esses estados estão quebrados não é só pela corrupção. Tudo as pessoas dizem, é corrupção isso, é corrupção aquilo. Mas tem que entender como essa corrupção é feita. É muito fácil, é muito simplista você simplesmente dizer, é corrupção. Não, peraí, mas como foi que foi feito? O cara roubou o dinheiro todinho, botou debaixo do travesseiro e foi embora? Não é assim que é feito. São esse tipo de entrega. Faz o chamado mau negócio, vende de um jeito que qualquer um de nós compraria, repito. Se te dessem a regalia que dão a essas empresas, veja bem, eles têm que investir esse dinheiro, deveria ser de imediato. E nesse caso que a gente acabou de falar, né, que eles vão ter que investir 4,7 bilhões ao longo dos 35 anos, não deveria dar esse prazo. Tinha que ser imediato. Mas é óbvio que eles não vão fazer isso, porque eles não vão fazer de jeito nenhum. Ah, Davi, mas o Estado deveria ficar em cima, fiscalizar. Meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Empregado não fiscaliza patrão. Os nossos líderes, os nossos políticos hoje, se tornaram meros empregados dessas grandes empresas. Não passam disso. Marionetes que nem raciocinam, fazem apenas o que eles mandam. Se tem uma coisa que no nosso último vídeo, que nós falamos sobre aquele filme fraco da Netflix, Não Olhe Pra Cima, que faz valer a pena você assistir, é justamente como é descarado, como eles mostram que de fato os políticos hoje não tomam mais decisão em prol da maioria, em prol do bem da sua própria nação. Eles seguem ordens de quem paga a campanha deles, fim de papo. Observe que cada vez mais as campanhas ficam mais e mais caras. Se elas ficam mais e mais caras, é óbvio que alguém tem que pagar por isso. E quem paga não faz isso apenas a favor da democracia. Você tem que entender isso, meu irmão. Você precisa botar isso na cabeça de uma vez por todas. Então, esses políticos se corrompem e começam a fazer, dentro da legalidade, esse tipo de negócio da China. Você já ouviu falar? Esse negócio é tão bom que parece da China. O negócio da China. Por que se dizia isso? Porque a China vendia os produtos falsificados, muitos produtos falsificados, e era bem mais barato, né, do que o valor do original. Por exemplo, você ia comprar um aparelho, um iPhone, que custa lá 10 mil e tinha um produzido lá, sendo vendido por 800 reais. E você dizia, meu Deus, isso só podia ser da China, é um negócio da China. E o cara comprava todo feliz. Depois, aquele celular funcionava uma semana, um mês e dava problema. Então era um negócio da China, entende? Um negócio que parece ser bom na hora e depois o povo só se ferra. Então quando a mídia, se você ler a matéria inteira, você vai ver que a mídia fala dos benefícios que vão vir ao longo desses 35 anos, que o governo apurou muito mais do que esperava, mas ele não fala para você quantos milhares de reais o Estado agora deixa de apurar e essa empresa que comprou passa a embolsar esse dinheiro legalmente. Porque se eles dissessem para vocês isso, ninguém seria a favor. O gado, inclusive, se revoltaria e dizia, se é para vender assim, venda a mim. Eu mesmo era o primeiro a ir lá. Se vão vender desse jeito, para eu pagar o valor que a empresa apura em 6 meses, 1 ano, eu fico com ela. Deixa ela lá, só se pagando, paga o valor e depois começa a enricar. Água não é um produto que você diz, isso aqui eu não preciso agora não. Venha para a semana para ver se eu quero. Não existe isso com água. Água ou você tem ou você tem. Não dá para ficar sem. É para nossa higiene, é pra gente matar a sede, continuar vivo, é pra nossa sobrevivência, enfim, eu acho que eu não preciso falar disso aqui. É óbvio que água é essencial, mas as pessoas não entendem, dizem, não, mas tá tão ruim com o governo que é melhor que privatize mesmo, a água não chega e a conta continua chegando. Olha o Chile que fez isso, o Chile vendeu a sua água.
Colocou um governo de direita para fazer isso. Melhorou a vida deles? Não. Lá aumentou o índice das pessoas que tiram a própria vida, principalmente entre aposentados. Não é o maior do mundo, até porque não é cultura deles, mas entre os países da América Latina não tenha dúvida que lá é campeão. E os próprios números lá aumentou muito, depois de colocarem o pobre, o aposentado, aquele que trabalhou uma vida inteira para passar humilhação e uma vida de miséria. Os outros que também vivem de salário têm que decidir o que é que eu faço hoje. Eu lavo os pratos, lavo as minhas roupas ou tomo banho? Isso é matéria inclusive da mídia, a gente mostrou isso aqui. Então o que é que o povo fez? Correu, botou de novo à esquerda, que é justamente quem afundou o país. E é isso que eu tenho falado aqui, para que as pessoas despertem. Tem gente que não gosta. Davi, não fala isso, porque tem gente que não concorda. Simples, é só se desinscrever, mas eu não vou deixar de dizer a verdade. Porque uma certeza eu tenho na cabeça, presta atenção, certeza. Não é eu acho, é certeza. Quando o gado toma as suas decisões, todos nós se ferramos juntos. Até hoje, 37 anos de vida, eu vou completar 38. Até hoje eu nunca fui fazer a minha feira, comprar um bujão de gás, um botijão de água, pagar uma conta de energia, de telefone, seja o que for, e a pessoa disse, olha, como você não votou nesse aqui, eu vou te dar um desconto. Nunca fez. Todo mundo paga caro e ponto final. Então, meu irmão, a gente tem que usar toda a energia que a gente ainda possui para alertar mais um gado. Eu acho que essa é a única, e é a única maneira mesmo. Tá aí o Rio de Janeiro, tá aí os outros estados. Se você fizer uma pesquisa mais longa, ou até nos nossos vídeos aqui, você vai ver que os estados que mais privatizam são justamente aqueles que estão ficando mais empobrecidos. Porque é fato, a mídia não fala para você, mas o governo simplesmente abre mão das coisas que geram dinheiro para o próprio estado, que sustenta a máquina pública, ficando esse estado apenas com você para gerar e sustentá-lo. Então é obviamente que existe o empobrecimento e a escravização do próprio povo, porque o estado não tem de outro lugar a não ser das suas costas para tirar, e você fica sobrecarregado de imposto. E vou dar mais um alerta que inclusive está na Bíblia, meus irmãos. Não ache, é bom porque é tal estado, não é meu estado. Não pense assim não, porque é justamente pelo amor se esfriar que essas coisas acontecem. E acaba se virando por cima da gente. Você acha que quando o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e etc., que são todos estados brasileiros, somos todos irmãos, quando eles começam a quebrar, o Brasil todo não quebra junto? Se você acha isso, meu irmão, você precisa pesquisar muito. Porque não importa onde você mora no Brasil, todos os governadores pegam toda a receita que eles apuram e passam para o governo federal. Então os estados que estão rendendo um pouco mais dividem o dinheiro com aqueles que estão rendendo menos. Sempre foi assim. Porque uma nação é justamente isso. Um estado ajuda o outro. E precisamos prosperar todos juntos. Não é só aqui, não é só ali. Por isso é que é tão importante as eleições presidenciais. Não adianta cruzar os braços. Embora tenha muita gente que está doido para fazer isso, mas nós temos bons exemplos aqui. Veja o que é que o Sérgio Meneghelli fez lá em Colatina. Olha o que um cara conseguiu fazer na cidade. Virou exemplo até internacional. Olha o que é que o governador de Rondônia fez. Você está vendo aqui nos nossos vídeos. As pessoas sendo impedidas de trabalhar. O governo de São Paulo chegou a soldar as portas dos comerciantes para que eles não pudessem abrir seu comércio. Multou a troco e a direito. Ao mesmo tempo, liberou os carnavais de rua. Então você começa a perceber aí que a ideia não é proteger você. Tem um interesse maior que é literalmente quebrar a nação, meu irmão. Porque seja você que paga o imposto, ou seja, o Brasil quebrado, de todo jeito esses caras ganham dinheiro, porque quando o Brasil não está apurando, está quebrado, está endividado, eles vão lá e pegam dinheiro. Principalmente o governadorzinho de São Paulo, que ele já está com cara de pastel, só vive lá no país do pastel de vento. Prefiro nem falar o nome, mas vocês sabem de que eu estou falando, os vermelhinhos lá, os olhinhos puxados. Ele só vive lá, quer trazer os bancos de lá para cá, tudo que for para entregar aquele país, ele está de acordo. Então se o estado dele vai mal, ele acha ótimo, ele acha uma maravilha, porque isso é mais motivo para ele fazer mais dívida. E aí você acha que esses dinheiro que eles pegam, esses bilhões, vai ser de fato revertido para o povo? A resposta é sua, meu querido irmão. Então conscientize mais um gado, essa é a sua missão de 2022. A gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. Lembrando que a gente está com o sorteio do Asta Cristine. Se Deus quiser, daqui a alguns meses ele vai estar aí na mão do ganhador, se Deus quiser. Está sendo turbinado nesse momento. Logo, logo estarei atualizando vocês com os vídeos do projeto, tá certo, meus irmãos? Então, participe, você compra um dos nossos produtos, ou o audiobook ou o e-book do carro, onde você vai saber toda a história nossa com o carro. A partir daí você participa automaticamente do sorteio. Você recebe de 1 a 3 números, dependendo do produto que você escolheu. Então, link na descrição do vídeo.
Você pode inclusive dividir em uma das plataformas mais seguras do mundo para esse tipo de transação. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e tamo junto!